Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias. E o meu convidado de hoje é mais uma surpresa. Isto vai de surpresa em surpresa. Luís Jaime do Couto Linhares de Deus. Doutor Linhares de Deus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito gosto. E nós agora vamos falar de si, que é, digamos, o pano de fundo deste programa, é falar sobre os entrevistados. Quem é o senhor? Onde é que nasceu? Moçambique. Ah, que engraçado. Em que sítio de Moçambique? Cidade da Beira. O meu pai era de Ribeira Canto, São Miguel, e minha mãe de São Pedro de Ponta Delgado. Ora bem, porquê é que os seus pais estavam em Moçambique? Porque o meu pai era aventureiro e resolveu ir trabalhar para uma empresa de caminhos de ferro em Moçambique. A minha mãe era professora, mas não se deram bem. Foram em 56 e em 1960 regressaram. O meu pai tiveram 4 anos lá. 5 anos 5 aproximadamente. Nasceram 2 Então filhos. vem muito novo para cá. Fiz um ano, cheguei a São Miguel no dia 14 de agosto de 61 e fiz um ano no dia 16 de agosto de 61, na Feijão de Baixo, e no dia 17 fui para a Ribeira Canto. Ah, portanto, os pais depois foram para a Ribeira Canto? Não, os meus pais, entretanto, ficaram lá mais uns anos e eu fiquei... Como é? Os pais ficaram em Moçambique? Porque, entretanto, tinha começado lá os problemas da guerra colonial e os meus pais, com medo de que os bebés... Ah, sim, que acontecesse qualquer coisa. Viemos, então, eu e a minha irmã mais velha... quantos são? Quantos filhos é que são? Somos 3, 2 raparigas e... Pronto, portanto, são só 3 filhos. A gente já lá vai, mas, entretanto, o senhor tem um nome histórico, Luís Jaime do Couto Linhares de Deus. Jaime de Couto foi um grande governador civil de Ponta Delgada. Vivemos sempre com essa memória, eu não conhecia os meus avós, nem o materno nem o paterno. Vivemos sempre com esta memória, desde criança, com a memória do meu avô, que era uma pessoa excepcional. Era natural que a família... conheci muito bem. Era natural que a família falasse bem dele, mas isso acompanhou-nos sempre, a mim e às minhas irmãs, e penso que os outros netos que o meu avô teve, acompanhou-nos sempre como uma referência. Aliás, como o meu avô da Ribeira Canto também, que foi sempre uma referência, que sendo um homem de uma freguesia modesta, consegui, naquela altura, pôr 7 filhos a estudar em Ponta Delgado, que para a época era obra. É obra. Portanto, Ribeira Canto Linhares é parente do professor Linhares Furtado. Ele é primo e irmão do meu pai. Muito bem. Portanto, por aí temos o conhecimento. Por um lado, da mãe, Dr. Jaime de Couto, advogado, muito jovem, foi o primeiro governador civil de Ponta Delgada nomeado pelo Salazar, na altura, e depois sofreu toda aquela revolução que alguns dizem separatista e que a posição dele ficou... Em estudo. Posição que está em estudo. Ora bem, portanto, Luís Jaime vem para Ponta Delgada, é, portanto, sobrinho da Dona Clara Couto, professora também. Sobrinho e afilhado. Portanto, querida professora, que tem imensa gente que foi aluno dela e que ainda hoje fala dela com muito carinho. Foi colega da doutora Clara Couto na Escola Industrial, na velha Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada. Portanto, Luís Jaime, os seus pais depois regressam, não é? Meu pai regressa em 62, os meus pais regressaram, logo um ano depois. Depois da guerra começar? Portanto, depois da guerra começar, o meu pai regressou, foi trabalhar aqui para uma empresa... Portanto, já e a minha mãe professora, teve que se desligar do caminho de ferro? Sim, completamente. E depois... Nem teve direito a reformas, nem nada disso? Não, nada disso. A minha mãe conseguiu, depois, como era de... A mãe era professora lá também? Minha mãe era professora lá. E depois veio para cá e continuou o seu magistério, professora na Feijão de Baixo, nas Capelas. Ah, muito bem. Portanto, nessas freguesias, que acabaram por viver na Alameda de Belém. Alameda de Belém. Ora bem, portanto, o Jaime vai para a escola. Em que escola? Roberto Ivans, depois um teste cantor. Não, mas a primária foi na escola da mãe? Não. É o filho da senhora professora? Não. É uma história interessante porque eu fui para o Colégio da Passarada, que era um colégio de meninos. E depois, no 4º ano, a minha mãe dava aulas nas Capelas e não tinha, quando a escola fechava, não tinha com quem ficar e eu fui a 4ª classe para as Capelas. O que pensava que ia ser um choque, mas arranjei os melhores amigos, das Capelas, e fiz a 4ª classe. Com ela? Não, com o professor Manuel João,
O professor Manuel João, meu colega de liceu, querido amigo. O meu professor da quarta classe. O homem que criou o museu nas Capelas, que é uma coisa extraordinária. Então Leques foi professor da quarta classe. Ele era muito exigente como professor. Muito. Tinha uma régua enorme que se chamava A Prima, que batia. Ele tinha um certo respeito, como a minha mãe era colega dele na sala em frente. Não levava tanto como os outros. Era o filho de ser uma professora, tinha que estar alguma diferença, não. Depois vai para Roberto Ivens. Depois Roberto Ivens. E na Roberto Ivens há algum professor que lhe toque particularmente? Na Roberto Ivens, sem dúvida, o pintor Carlos Carreiro. É aluno do pintor Carlos Carreiro. E o pai do Dr. Pereira de Almeida, o professor José Maria de Almeida. Que era professor de matemática. Exatamente. Dizia um grande professor de matemática. Foram dois professores de referência. Estamos a falar em que anos? 1971. Muito antes de 25 de abril. Fiz quarta classe com 10 anos e depois 71. Portanto, esses dois professores tocam. O Carlos Carreiro porquê? Porque eu não sabia que tinha habilidade para o desenho e para as pinturas, não sei o quê. Aliás, uma pintura que me deu, que está lá no meu escritório. O que se vê confirmado depois também com outro grande professor no liceu, com o professor Tomás Borba Vieira. Também, ele até gostei muito de um quadro meu que até o levei consigo. Sim? Borba Vieira? Mas isso já não Terra de Cantal, no antigo liceu Terra de Cantal. O Carlos Carreiro foi, portanto, muito pouco tempo. Ele foi meu colega na faculdade. Foi só no ciclo preparatório, porque ele, entretanto, depois foi fazer vida académica. Porque ele era aluno de Direito, o pai era formado em Direito e era o Dr. Manuel Carreiro, que tinha sido colega de curso de Marcelo Caetano, e eu lembro-me da entrada do Carlos Carreiro para a faculdade, em que o Marcelo escreveu uma carta ao Dr. Manuel Carreiro dizendo: cá está o teu rapaz, já cá está o teu rapaz, e espero que ele encarreire como bom carreiro que é. Mas não encarreirou, porque ele foi contrariadíssimo para Direito, e então foi para Belas Artes para o Porto, não é? Sim, onde foi professor. Casou. Também e acho que se jubilou já como professor. E parece que já está jubilado. Gosta da pintura dele? Alguma, francamente. Mas qual? Eu não tenho uma ideia muito concreta sobre a escola que ele, enfim, domina, mas há umas que são muito agradáveis. Aliás, como o professor Tomás Borba Vieira, há umas que são muito agradáveis e há outras escolhas para aquilo e não percebemos também nada. Pois. Muito bem, portanto, acaba Roberto Ivens e vai para... Sim, tive bons professores e tive péssimos professores. Vamos falar dos bons, deixemos os péssimos. O Dr. Armando Medeiros. Sim, foi um grande professor. O doutor... Mas era bom pedagogo também. Eu acho que sim. Ele dava o quê? Inglês? Inglês. Eu acho que sim, porque no fundo diziam que ele era maluco, mas não havia ninguém que não saísse de lá, pelo menos amigo do professor, e acho que isso é fundamental. E sabendo alguma coisa ou não? Sabendo alguma coisa. O pouquíssimo que sei. Sim. Mas então, além do Dr. Armando Breda Medeiros, grande amigo meu, que infelizmente morreu. O Dr. José de Almeida. Muito bem. Paremos aí um bocadinho, que eu sei que o Dr. José de Almeida tem para si uma importância grande, não é? Um grande amigo, um grande professor e um líder de uma ideia que eu acredito que pode vingar e que acredito que os açorianos querem, se for explicada pedagogicamente, nesta fase do mundo global, como se chama, sem violência, mas por uma revolução cultural que é preciso os açorianos assumirem e não deixar que sejam os outros a liderar. Como é que era o José de Almeida nas aulas? Excelente. Em quê? Como amigo, como professor a ensinar e a tentar que o aluno percebesse aquilo que era importante que aprendesse. Ele fazia política nas aulas? Não, nada. Aliás, nunca interrompeu uma aula. Lembro-me, há bocadinho falou no Dr. Manuel Carreiro, do Diário dos Açores. Só me lembro dele interromper uma aula para atender um outro carreiro, que não sei se eram primos, o Dr. Abel Carreiro. Que esteve comigo na cadeia. O Dr. Abel Carreiro, porque precisava falar com ele, ia pedir licença para atender o Dr. Abel Carreiro, porque o Dr. Abel Carreiro já tinha a sua idade, ia pedir licença para sair por 10 minutos e de resto nunca interrompeu uma aula para falar com ninguém, nem falava de política. No intervalo, sim. Como é que adera o Dr. José de Almeida em termos políticos? Ou foi espontâneo, ou como é que foi? O meu pai era um independentista. Sim. E depois havia aquelas obrigatoriedades de dobrar o jornal O Milhafre. Íamos todos no velho foro do Dr. José de Almeida Vermelho
pega do Valentim Rodrigues, dobrar os milhares e depois foi uma questão de embrenhar naquilo e acompanhá-lo até ao fim. Com entusiasmo. Com muito entusiasmo. E com muita saudade agora. Claro. Ele empolgava as pessoas, tinha carisma. Ora bem, portanto, além desses dois professores que falou, o Armando Breve Medeiros e o Dr. José de Almeida, mais algum lhe toca? O professor Tomás Borba Vieira, como disse há bocadinho, a doutora Madalena Carreiro, de inglês, que era uma excelente professora, a doutora Antoneta Pimentel, que a única coisa que sei de matemática era dele, porque seria professora catedrática em qualquer universidade do mundo. Ainda é viva? Penso que não. E depois tive o azar de apanhar o 25 de Abril e apareceram coisas muito estranhas, houve saneamentos, o 25 de Abril foi muito interessante porque penso que no dia 27, que foi depois presidente do Governo Regional, Carlos César, já estava a fazer uma reunião e já tinha os ginásios por sua conta. Portanto, já lhe dava, e era um jovem, muito jovem, na altura, e já dominava as assembleias. As RGAs, como se chamavam, que depois teve outro processo, que foi o processo do 6 de junho, dos independentismos Portanto, o 25 de Abril apanha-o de surpresa? Completamente. E a sua opção no liceu? Está no liceu, não é? Enquanto estive até à chamada revolução, entre aspas, do 6 de junho, parece que não se entendia bem ou se era de esquerda ou se era de direita. O meu pai tinha, mesmo antes do 25 de Abril, arranjava uns livros escondidos na tabacaria açoriana, um senhor qualquer que, sempre com medo da minha mãe, porque a minha mãe era funcionária pública e tinha sempre medo das penalizações. Claro. Portanto, havia um espírito livre. Meu pai ouvia a BBC e a rádio de maneira alegre, julgo que era Argel. E portanto, meu pai, talvez também pelo facto de ter vivido em África, tinha um espírito muito aberto a isso. Mas quando se dá o 6 de junho, primeiro o meu pai ao mapa. O seu pai aderiu ao mapa? O meu pai aderiu ao mapa e depois o 6 de junho à FLA, sem dúvida nenhuma, até ao fim. Sim, mas não é isso que o leva a aderir? Não é a posição do seu pai que o leva a aderir à FLA? Não, foi sempre a minha cabeça. A minha irmã nunca concordou com a independência, concordava. A minha mãe não, porque a minha mãe gostava muito de vir de Portugal, porque era professora. Claro, tinha aquela carga de nacionalismo que o Estado Novo tinha implementado e tinha incutido. E consegui. Claro. E consegui. Mas de resto sempre um espírito muito aberto e depois também os colegas, olha, o atual líder da FLA, por exemplo, que sempre foi desde muito novo um independentista e convivíamos no liceu e havia... O MSF forma-se nessa altura? Eu estive sempre fora do MSF. Porquê? Provavelmente nunca me convidaram. Ou é pouco disciplinado? Também sou um pouco... Sou indisciplinado, aliás. Só cumpro horários. Sei que era muito amigo de Francisco Sim, Bruno também, não? Que era outro indisciplinado. E Joaquim Cabral. E Joaquim Cabral também, o saudoso. Muita saudade. Muita saudade temos dele. Ora bem, portanto, o Jaime depois sai do liceu com o 9º ano, não é? E fui para trabalhar para o Centro de Saúde. Primeiro fui trabalhar para a Alfândega, para um patrão de saudosa memória, o Carlos Vilhena Botelho, que era um terror para os funcionários, mas com quem eu me ia muito bem, porque era muito cumpridor de horários e fazia as minhas coisinhas certinhas, que era no fundo o que eu queria. E depois houve um concurso para o Centro de Saúde, eu fui para o Centro de Saúde e estive lá até 2010, mas entretanto fui para a Universidade. Vamos parar aí agora. Portanto, o Luís Jaime sai do liceu, vai para a Alfândega, depois passa para o Centro de Saúde, mas isto eu conheço pessoalmente, é um homem muito inteligente, é um homem irreverente, insatisfeito. Isso mexer consigo em termos de currículo académico? Eu gostei sempre muito de ler. E depois via... E tem uma belíssima memória. Alguma. E cheguei à altura que de sopa ao café já não estava a apetecer muito. E resolvi ir para a universidade e fiz aquilo, licenciatura na altura eram os 4 anos, e fiz aquilo limpinho. Licenciou-se em quê? História.
Mas depois fez um mestrado, já. Também em História Insular, aí mais especificamente. Mais especificamente. Como é que foi a vida na universidade? Um homem já com que idade? Eu nem sei, mas já com 40. Não, muito boa. Dei-me muito bem com os meus colegas de estudos, de licenciatura, de mestrado. Escolheram-me logo para o Conselho Pedagógico da Universidade. Ah, sim? Quem é que o escolhe? Os meus colegas, todos, dos anos de estudos, são escolhidos. Do departamento, sou amigo de todos os professores, dei-me com todos os professores muito bem. Qual deles é que o marcou? Todos os professores me marcaram, mas eu tive uma relação muito próxima com o professor Damião Rodrigues, porque orientou a minha tese de mestrado e foi uma pessoa... Qual é o tema da tese? A Revolução de 1821 para o Modelo Gália. Porquê é que escolhi isso? Porque eu tentei ver se a memória histórica dos açorianos conseguia acompanhar o que é que se tinha feito ali. E só consigo ver memórias de 1821 e até aparecer a imprensa em São Miguel. Aparecem notícias muito raras sobre 1821 e só em 1921, pela mão do Marquês de Jacomo Correia, se fazem umas celebrações daquela revolução e em que são oradores o doutor Aristides da Mota e o doutor Montalvão de Sequeira. E eu estou convencido que esse é que é o arranque para a campanha do doutor José Bruno. A campanha autonómica. Há uma sequência histórica. Eu penso que há uma ligação. Porque eles vão buscar os valores, quer o Orgulho Sousa, quer o Ávila, tinham em 1821 e em 1822, tinham nos textos defendido a unidade açoriana. E eu penso que esse arranque, que essa comemoração de 1921, no fundo, foi o restaurar da memória histórica de 1921, foi o restaurar da memória histórica de 1821. Vai publicar a sua tese? Se houver financiamento. Claro. E há a possibilidade de obter esse financiamento ou não? Eu já mandei uma carta para a Secretaria Regional, mas até hoje recebi resposta. Muito bem. Muito bem ou muito mal, não sabemos. Ora bem, portanto, passa esses 4 anos na universidade, mas sempre trabalhando. Sempre trabalhando. E lembro-me que na altura em que começaram os computadores, que havia pessoas no seu serviço que preferiam assim a fazer o serviço com os computadores. Isso é verdade? Ou... Não, porque não percebíamos nada daqui. E hoje era impensável, trabalhar sem o computador. Sem o computador. Mas na altura tinha aquilo tão mecanizado que já fazia sem precisar de... Mas também trabalhava em recursos humanos, a legislação saía um decreto hoje e daqui a 3 anos saía outro. Hoje sai um, de manhã, à tarde sai outro e amanhã sai outro. Penso que nem os advogados conseguem acompanhar a rapidez com que sai a legislação. E então os mais velhos? Mas eu lá vou engatinhando, vou cerceando as áreas e vou diminuindo a área de trabalho, mas aí consigo. Portanto, entretanto, a sua vida familiar foi prejudicada pelo facto de estar mais tempo fora de casa, na universidade, ou não ia às aulas? Não, eu ia às aulas todas. Devo isso às minhas colegas do Centro de Saúde que faziam o meu trabalho nas minhas ausências, eu compensava depois com horas. Fazia isso por direito, porque como trabalhador estudante... Mas não tínhamos o direito a tanto. E eu acho que faltei pouquíssimas aulas da universidade. Por isso também consegui fazer aquilo tudo. E já agora a mesma pergunta, na universidade qual é o professor que o marca? Eu penso que já fiz a pergunta... Mas... Como o professor Damião Rodrigues orientou a minha tese, tivemos uma relação muito boa. Agora para o doutoramento, a minha orientadora será a professora Susana Serpa Silva. Já escolheu o tema da tese? Eu preferia não responder ainda. Muito bem. Porque ainda está em segredo dos deuses, não é? Está. Portanto, vai avançar para o doutoramento, muito bem. E agora vamos voltar um bocadinho atrás. A política, o seu pai está no mapa, depois o mapa é assaltado, é destruído, aquele sonho esfuma-se, há o 6 de junho, e depois surge o PDA, nessa altura a UDA, não é? A União Democrática do Atlântico. Qual foi a sua posição relativamente à pensei que o PDA sempre podia ser sem querer esconder nada, uma via legal para defender a independência dos Açores. Era a minha posição, foi o que eu entendi. Aliás, a breve passagem pelo CDS, quando estava o engenheiro Vaz do Rego, foi porque ele era também um micalense e um açoriano ferrenho, e por isso só por esse motivo
estive ali uns meses, penso eu, e depois no PDA, não, no PDA tive muitos anos, como dirigente e como militante até ao fim. Aliás, como o presidente, como o atual líder da FLA, também foi dirigente do PDA. E diga-me uma coisa, porquê é que o PDA não tem sucesso eleitoral? Porque não tem meios. E porquê é que não tem meios? Desculpa fazer-lhe... Porque a legislação portuguesa financia os grandes partidos com sede em Lisboa, porque as empresas açorianas não querem financiar o partido açoriano porque têm medo de perder subsídios e prerrogativas, porque os partidos que comandam os Açores são partidos com sede em Lisboa e que mexem os cordelinhos nas coisas do dinheiro. E sem dinheiro não há votos. E sem dinheiro não há votos. Diga uma coisa, numa dessas atividades dentro do PDA, sei que foi ao Palácio de Belém. O Palácio de Belém. É capaz de contar o que é que se passou aí? Foi uma delegação de vários. Lembro-me do meu querido amigo Joaquim Cabral, o próprio Tomé Banto, o Sr. Edmundo do Rego. O Sr. Presidente parece que se entusiasmou mais com a quantidade... O Presidente Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, que se entusiasmou mais com a qualidade do discurso que tentamos transmitir do que com a quantidade de pessoas, porque, enfim, fomos uma delegação enorme, foi muito interessante, e depois houve todas as peripécias próprias de uma reunião com o Presidente da República, que a mais caricata foi o meu querido amigo já falecido José Manuel Medeiros, conhecido por Papicha, que estava cheio de fome, como era habitual, e que mandou um bilhete na sala de Conselho de Estado a dizer: isto nunca mais acaba, estou cheio de fome. Portanto, a reunião foi no Conselho de Estado, correu durante algum tempo, não é? Não foi, quase uma hora aqui. Não? Quase uma hora, portanto, o Presidente Jorge Sampaio recebeu muito bem. Muito bem, não é? E, claro, o que significou também, em certa medida, um reconhecimento do trabalho útil que o PDA... Há uma discussão, ultimamente, já agora, enfim, um mestre e futuro doutor, não é? Posso-lhe fazer essa pergunta. Eu disse, a determinada altura, que sem os independentistas não havia esta autonomia. E perguntaram ao Dr. Reis Leite se de facto era assim. E ele diz que não. O que é que pensa sobre isso, sobre essa discussão? Tenho imenso respeito pelos trabalhos históricos do Dr. Reis Leite, mas penso que o Dr. Reis Leite, neste caso, não cumpriu o seu papel de historiador, quer dizer a verdade. E a verdade fala, pelos documentos, que se não fosse o movimento independentista não havia autonomia nenhuma. E que ela só se segura ainda porque existem ainda independentistas. Mas quer fundamentar isso? Não, os partidos até a manifestação, que é preciso esclarecer que a manifestação do 6 de junho não é uma manifestação, isso sem erradamente, só da Lavoura. A Lavoura foi fundamental, é fundamental no tecido económico açoriano, mas não foi. Aliás, nem poderia ser, porque os lavradores naquela altura não sabiam nada daquilo. Podiam vir mandados para algum lavrador mais influenciado, mas a grande maioria foi a massa de Ponta Delgada. Dos serviços. Os madeireiros, alguns, mas dos serviços. Mas estava a dizer que o movimento do 6 de junho é um movimento independentista, não é um movimento autonomista. Os autonomistas dos partidos portugueses com sede nos Açores aproveitaram-se do 6 de junho para promover a autonomia que aí está e que dá o resultado que se sabe. Tem coisas boas e coisas más, como tudo, não é? Ainda ontem vi uma notícia de que vão fazer um colete em rabo de peixe que custa 400 mil euros. Está tudo louco. Mas quer comentar isso? Porque é que é possível? Porque é que são possíveis essas obras faraónicas? Eu não consigo perceber como é que se faz, num momento de crise, num momento de desemprego, que se faz um colete, se é que a notícia é verdadeira. Se é que a notícia é verdadeira e que está aprovada pelo município da Ribeira Grande, da Assembleia Municipal, nisto tudo. Se faz numa altura de crise destas, um colete de 400 mil euros, eu não entendo nada. Não consigo. Então, há qualquer coisa que está aí que não está bem explicado. Não está... Diga uma coisa, lembra-se de João Gago da Câmara ser presidente do PDA? Vamos falar nele. O que é que achou da presidência dele? Eu acho que ele não estava feito para a vida partidária. Porque, embora fosse uma pessoa
que as pessoas achassem simpática, era uma pessoa afável. E muito humano. Muito humano, mas depois a máquina partidária eu não conseguia perceber muito menos num partido pequeno. Porque uma coisa é ser eleito num partido grande, em que a máquina partidária faz tudo, ele só recebe os votos, e já está feita. Outra coisa é liderar um partido, e depois um partido onde também tem sensibilidades. Havia quem gostasse dentro do PDA, mesmo pequeno, havia quem gostasse, havia quem não gostasse. Ele daria um belíssimo presidente de Câmara do PDA, como dê um bom presidente de Câmara do PSD, não era por essa razão. Mas, de facto, a máquina partidária não ajudou, e ele próprio não interiorizou como é que funcionava a máquina partidária, muito menos num partido pequeno. Sei que gosta muito do nosso saudoso Joaquim Cabral, com quem tinha uma ligação bastante intensa. O que é que pensa dele politicamente? Eu julgo que o Joaquim Cabral esclareceu umas posições acerca da possibilidade da unidade nacional. Isto é, ou se corta definitivamente com Portugal e temos a independência, que é a posição que ele defende. O Joaquim tinha a posição de defender o Estado Federado. Isso daria dignidade a Portugal, porventura beneficiaria os Açores em termos de autodeterminação, aí sim, e porventura o mundo português não ficasse ferido como ficará quando acontecer a independência dos Açores. Porque será mais uma chaga na história de Portugal, porque vai acontecer, porque não há independência, a ideia da independência com laços. Os laços são depois dos interesses dos povos. São as diplomacias, são os governos que têm que defender os seus povos. Pode haver um acordo ortográfico, mas de resto não poderá haver mais nada, não é? Que um país ou é independente, ou não é. Tem a carga histórica de ter sido um arquipélago descoberto por portugueses, mas só isso. E o Joaquim apontava a ideia... Descoberto e povoado. Descoberto e povoado. O Joaquim apontava a ideia de que era possível manter uma ligação a Portugal através de uma Constituição que 3 territórios diferentes, com 3 governos diferentes. Daí a fúria que ele tinha contra o Estado unitário. E tinha o Joaquim tinha também, para além disso, a ideia muito concreta da riqueza das ilhas de per si. De que São Miguel era mais rico e não tinha pejo em defender isso e em considerar, por exemplo, que São Miguel, com este regime, é sem dúvida a ilha mais prejudicada. E qual é a sua posição nesse campo? Eu penso que não se pode querer a unidade dos Açores sem haver cedências da parte de São Miguel. São Miguel é o motor, mas se é o motor também tem que os levar atrás. E isso também obriga aos micalenses a serem solidários de Santa Maria ao Curvo com as ilhas que, porventura, apresentem mais fragilidades. Sente saudades da terra, saudades entre aspas, porque não se pode lembrar da terra que o vi nascer? Não. Nem acompanha? Acompanho, pergunto às pessoas, tenho amigos que vão, o Sr. Luís Marques tem familiares lá, o Dr. António Pracana foi professor da Universidade da Beira, até vou perguntando, mas de facto não tenho uma ligação. Os familiares que haviam do lado da minha mãe, Frederico Silva, abandonaram Moçambique depois do 25 de Abril, depois da independência, ou logo a seguir, e portanto não me liga nada a Moçambique. Liga-me muito à Ribeira Canto, liga-me muito à Feijão de Baixo, claro. São os mesmos... Nunca teve aquela ânsia de conhecer Moçambique? Muita, mas as passagens são muito caras. Se tivesse escolhido uma tese de doutoramento ligada a Moçambique, talvez fosse mais fácil. Quem sabe? Dr. Luís Jaime do Couto Linhares de Deus, muito obrigado por esta entrevista tão interessante. Espero que os senhores telespectadores tenham apreciado, como eu, a inteligência e a honestidade do nosso entrevistado. Para a semana, posso já anunciar que o professor Machado Pires será, antigo reitor da Universidade, será o nosso convidado. Até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe.
Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.